Puppet aparece em FNAF 2 e Puppet logo de cara ela já veio muitas teorias. Além dela ser muito importante para a história do jogo, nós já sabemos um dos minigames conta meio que a história da Puppet. E a Puppet, para quem não sabe, ela foi criada pelo Henry. Henry criou por conta da sua filha e também pelas outras crianças. Se a gente tentasse matá-las. Mas Puppet, um dia, Willie Afton acabou assassinando a filha de Henry. Só que aconteceu um problema. Uma das crianças deixou uma caixa que tinha alguma coisa que era pesada. Aí, depois de muito esforço, a marionete Puppet derrubou aquele negócio e foi atrás da Charlotte, vamos assim. E ponta da chuva acabou estragando o boneco. Então, aí a Puppet ganhou vida. Então, ela ganhou umas pupilas roxas, representando a alma da Puppet, que foi a segunda, na verdade a primeira de todas a possuir um animatronic. A segunda foi Cassie, na verdade o garoto chorão. Logo depois de tudo isso, Puppet retorna à vida e ela ganha essas pupilas, representando que ela tem uma alma. E logo depois de muito tempo, nós vimos notícias sobre ela. Por exemplo, Puppet retorna em Five Nights at Freddy's 2 quando a gente vê ela. Ela tem, obviamente, ela nos ataca se a gente não rodar a caixinha de música. E também ela aparece em versão Nightmare e também em versão Phantom. Ela aparece toda lá queimada, coisa e tal. E também aparece lá a versão Nightmare que aparece na noite de Halloween. E Puppet, logo de cara, devemos contar várias coisas que ela fez de bom. Por exemplo, a Puppet, logo de cara, pelo que dá para entender, realmente, a Puppet, logo depois dessas vítimas que o Afton fez, a Puppet andou trazendo de volta todas as almas de volta à vida. Todos mesmo. Ela até deu a alma lá para a Cassie, se lembra da Cassie, não é? Aí ela deu a alma para Cassie retornar à vida, mas ela não sabia perfeitamente se tinha alguma alma lá dentro. E sem querer ela deu a alma pro Golden Freddy, mais uma alma pro Golden Freddy. Deixou o bichão muito mais poderoso que todos. E aí Golden Freddy tava totalmente irritado com o Afton, querendo matá-lo, literalmente. E Puppet mal sabia o que ela havia feito. E logo depois ela retorna em FNAF 6 em uma forma de Left, tá certo? E logo depois o Henry revela toda a história da Puppet, dizendo que ela era uma inocente, e mesmo ela ter sido assassinada sem ninguém ter ido lá e salvá-la, pedindo ela ser morta, ela, mesmo assim, ela pegou outros que foram machucados pelo Afton nos seus braços e salvou eles, trazendo eles de volta à vida. E Harry chega até dizer que ele não estava lá para protegê-la, agora ele está para tocar fogo no local inteiro. Mas pelo que dá para perceber, Puppet, ela não tá mais entre nós. Ela pode ter sido alimentada pelo Blob. Blob pode ter sido alimentado da alma da Puppet. Literalmente. Poderia ter a alma da Puppet antes. Talvez o Blob, o Molten Fred, na verdade, Blob, ele comeu a alma dela. E literalmente devorou. Obviamente ele devorou, porque talvez já deveria se passado muitos anos, tá certo? E não tinha mais nenhuma alma pro bicho devorar. Então ele decidiu devorar as almas que estavam dentro dele próprio. Então ele devorou da Puppet. Nós não sabemos perfeitamente o que aconteceu com o Puppet. Se ela foi morta realmente, ou ela já foi pro além da vida, morreu, ou se algo pior aconteceu com ela. Mas não devemos descartar sobre os designs dela, tá certo? Então bora logo mostrar os designs de Puppet, a evolução de Puppet, tá certo? Então bora logo. Puppet possui um rosto de um sorriso, ela possui longos lábios vermelhos e bochechas vermelhas, e ela possui marcas de choro, representando que ela tem uma alma. Afinal, ela ganhou isso quando a Charlie começou a possuir o corpo, literalmente. E também ela possui o corpo totalmente de marionete, possuindo até algumas pernas que tipo são palito, literalmente. E também podemos ver várias bolinhas brancas. E ela possui 3 botões e não tem nada a ver, mas falando. E ela tem 3 dedos gigantes. Não entendi perfeitamente, mas
Não faz nenhum pingo de sentido. E aliás, nós não sabemos muito como a Puppet foi parar dentro do Left. Isso é um mistério até hoje, tá certo? A Puppet de Five Nights at Freddy's 3 ela possui um design igualzinho a Puppet de FNAF 2, só que ela possui uns detalhes queimados e o rosto totalmente, literalmente queimado. Só que ela possui bolinhas brancas e nós podemos até ver nas câmeras até ela própria, mostrando que talvez a Puppet esteja indo atrás do Efton de algum jeito. Mas nós sabemos que o Efton não morreu nesse incêndio. É muito triste o Efton não ter morrido. Esse cara nunca morre. A Puppet Nightmare ela aparece na versão de Halloween. Ela possui um design igualzinho de um esqueleto humano. E algumas partes dela parece até uma árvore velha, melhor dizendo. E as três patinhas dela estão totalmente com molengas, melhor dizendo. E ela possui várias bolinhas, no caso nos olhos. E possui dentes e também os lábios dela, que são preto. E também o choro da Puppet, que no caso estão preto. E também tem esses dentinhos. E podemos até ver que a cabeça dela é meio arredondada. E nós podemos até teorizar sobre a Nightmare Puppet algum dia, tá certo? Puppet aparece no FNAF Pizzeria Simulator, só que uma versão de Left. Obviamente Henry atraiu sua filha e aprendeu dentro desse traje. Obviamente para dar um descansozinho da sua filha. E obviamente ela merecia, ponto que coitada. A coitada ficava toda hora esperando o Efton morrer. Minha nossa, ia demorar um milênio pro bendito morrer, tá certo? Mas Puppet possui um design bem bonito do Left. E logo depois a gente teve uma imagem dela como um cartaz, digamos assim, que revela obviamente que ela é a Puppet, digamos assim. E o design do Left é até bonito, tá certo? Puppet também tem um minigame lá onde ela tá andando, tipo, várias crianças lá com máscaras. E também ela passa lá pros quatro originais dos animatronics. E ela dá o bolo para uma criança chamada talvez a Cassie, o garoto chorão. E quando ela entrega o bolo, melhor dizendo, aí as máscaras caem e logo o seguinte. E é sério, já dá para perceber que Puppet ela é um espírito totalmente pacífico. Mesmo que os outros não tenham ajudado ela, logo tipo quando ela foi morta. Mas mesmo assim ela carregou os outros nos seus braços, como o Henry próprio disse. E também comenta aí nos comentários o que pode ter acontecido com a Puppet na franquia. Porque nós sabemos que ela estava no incêndio do Mega Pizzeria Simulator. E nós não sabemos direito o que aconteceu com ela, se ela morreu ou se ela ainda pode estar viva. Mas isso só vai depender se nós podemos concordar uma coisa, na verdade. No caso que a Puppet já foi dessa forma melhor, talvez. Mas eu acho bem difícil, tá certo? Todos os animatrônicos não morreram no incêndio, tá certo? Mas então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E beleza, e tchau!